Fala, meus queridos, firmeza? E na aula de hoje a gente vai tomar como exemplo aqui um projeto que eu fiz lá em 2014 na agência que eu trabalhava, tá, galera? Então esse vídeo aqui foi filmado lá na agência em 2014 pelo pessoal, pela equipe. Foi um projeto que eu decorei as salas com redes sociais e eu achei um bom exemplo aqui pra gente estar colocando nessa aula e a gente seguir um passo a passo e mostrando de uma maneira mais aberta aqui essa questão do funcionamento do esboço, preenchimento. Então eu vou estar utilizando a ideia dos personagens. Então nessa sala em específico eu tô fazendo a ilustração aqui voltada para negócios. Tem um tema nesse projeto que era a sala LinkedIn, e aí eu fiz um sketch disso, e aí aqui eu vou estar pintando, beleza? Então a gente vai tomar essa pintura como exemplo. Eu vou falando aqui no decorrer do vídeo e acredito que vai auxiliar vocês muito aí quando for fazer um trabalho com um acabamento melhor, etc. Então, antes de mais nada, parede branca, tá? Eu estou utilizando para esboço aqui a cor cinza. Então, lá no projeto eu escolhi 2 tons de cinza, um meio tom e um bem claro, para utilizar aí no contraste com esse fundo branco, né, de todas as salas, né? E ela também serviu para que eu faça o meu esboço, né? Para estar fazendo o esboço aí do desenho. Então eu vou fazer o esboço aqui do personagem. Esse esboço eu tô fazendo com um traço assim bem próximo ali da parede, para deixar um traço bem fino, beleza? Então já começa a riscar o círculo e começa a colocar cabelo e formando o personagem, tá, galera? E esse tom cinza que eu tô utilizando é legal que depois eu vou apagando, o trabalho vai ficando colorido, ele vai saindo também. E é uma cor que não é muito agressiva, a agressiva que eu falo é muito forte, né? Então se eu estiver esboçando com um preto aqui nesse exemplo, vai ficar um pouco ruim, porque tem cor que não apaga totalmente, né? Então eu vou esboçando aqui o personagem, vou passando o vídeo rapidinho, e aí a gente vai trocando ideia, vou falando todo o processo. Eu tô utilizando uma lata na cor branca, porque se eu erro algum processo eu consigo apagar. Vocês podem ver aí alguns processos no trabalho, eu vou apagando, que no caso da orelha eu vou apagando algumas partes também, como se fosse uma borracha, né? E aí eu volto a esboçar novamente com o cinza. Então nesse processo de esboço aqui, para um desenho mais complexo, assim que dizer, que vai mais cores, eu tô aproveitando aí o fundo que é branco e uma lata branca ali em mãos, que aí eu posso ir apagando e posso deixando mais exato ainda o desenho. Beleza, galera? Então eu vou descendo aqui para a parte do corpo do personagem. Esse processo de esboço a gente já falou muitas vezes, então eu vou riscando bastante o desenho. Aqui nesse caso, eu vou tentando chegar mais próximo do esboço final, né, do desenho. Então o papel tá ali em mãos, beleza? Risco algumas áreas, né, e vou apagando também com a lata branca, e vou acertando para depois a gente conseguir colocar a cor nisso, certo, galera? Então toda vez que forem fazer um esboço de uma pintura, seja fora, seja na tela, ou seja aí de residência, ou até trabalho comercial mesmo, isso vai exigir um pouco mais de técnica, né? Porque a gente não vai querer errar. Então sempre dá uma checada ali da cor de fundo, né? Ah, a parede é toda amarela, então tenta procurar um spray naquele tom próximo, faz um teste no canto da parede para ver se está próximo ali o tom que está pintado de fundo, né? Porque aí você consegue consertar também o desenho, ou você pode colocar um plano de fundo, um cenário de acordo com o seu projeto, tá, pessoal? Então tá vendo aí, ó, o esboço bem ilustrado, bem riscado, certo? No projeto tem uma mancha azul atrás, então nessa hora aí eu vou fazer o que? Eu já vou fazer a marcação de fundo, né? Que é um gráfico que tem no fundo, então eu já vou marcar ali com azul de fundo, certo? Aí eu tô usando o New York aqui, e aí de um traço contínuo eu venho e faço essa marcação de azul, e aí eu já vou preenchendo também, então risco ali em volta do personagem, certinho? E agora vou preencher toda essa área aqui de azul, certo, galera? Preenchimento uniforme. Então aí tá o segundo processo desse meu grafite. Primeiro eu faço o esboço, depois eu já pulo ali para os elementos que vão estar no fundo do desenho, os elementos decorativos, e aí eu vou continuando com o preenchimento, na sequência efeito, e por último eu deixo o contorno, tá, pessoal? Aí na sequência eu já vou começar pelos tons de pele, então já vou preenchendo aqui a parte do rosto do personagem. Um detalhe muito importante é que eu vou deixando aparecer um pouco do traço do personagem, porque aí na hora do contorno isso vai me auxiliar muito. E aí eu vou avançando como os tons de cabelo, né, com um marrom mais escuro. Depois eu volto com o branco, vou fazendo alguns acertos na roupa. Beleza? Percebe-se que naquele azul eu ainda usei um contraste entre o azul mais escuro para fazer um decorativo no fundo, né? Então o branco sempre em mãos ali, eu vou colocando mais alguns elementos. Tá vendo? Eu recortei o traço ali entre o azul com a própria lata branca e ficou bem interessante, porque é o mesmo tom da parede. Tá vendo?
Então aí é uma coisa bem legal. Então é interessante no projeto de pintura que vocês estiverem fazendo, sempre dar uma checada num contexto geral, sabe? As cores que vão estar utilizando, essa cor de fundo, se vai cenário ou não, como eu posso trabalhar ela com uma certa vantagem ali no meu trabalho. Então é sempre interessante você dar uma pensada antes. No caso, para trabalhos mais assim, complexos, mais demorados, né, galera? Beleza? Então eu vou acertando a parte de algumas regiões ali, no desenho, colorindo. E aí agora eu já começo o processo de sombra, tá, galera? Então eu tenho um tom médio ali de marrom e eu vou avançando sobre esse bege do personagem, tá vendo? Então eu vou mesclando ali entre a distância ali da lata, um tom mais esfumaçado, tá vendo? Sempre apertando o spray e puxando com a mão. Isso vai jogar aí um degradê, uma sombra. Falei disso também na aula de efeito, tá, pessoal? Então já vou aplicando efeito de sombra nesse personagem. Uso o bege para ir corrigindo algumas regiões. Depois eu venho com um tom mais claro ou um tom branco, também com a distância considerável ali da parede, porque eu não quero preencher, eu quero só jogar fumaça do spray. Isso vai fazer o meu efeito degradê sobressair ainda mais. Então eu vou com o branco ali também fazendo alguns brilhos no personagem. Por enquanto só a parte aqui do rosto, aí depois eu vou avançando etapa, né, no caso do cabelo e também no caso da roupa, beleza? Usa folha de papel para auxiliar ali também perto na região do nariz, e alguns detalhes assim que são um pouco mais difíceis de você tirar assim na mão. Como o terno desse personagemzinho ele já é preto, então eu já vou deixar marcado de preto ali, ainda não contorno, só apenas vou preencher de preto. Até aí tudo bem, porque eu vou ter uma ideia de como que vai ficar. E aí nisso eu já avanço ali para a região do cabelo. Faço algum efeito de degradê mesclando ali, ó, do preto para o marrom no cabelo. Então a lata preta aqui eu estou utilizando realmente só para deixar marcado. Na sequência eu já vou trabalhar com um contorno aí desse personagem. Então, galera, é interessante dar uma olhada nas etapas, tá vendo? E por final eu já vou fazer o contorno do personagem. Como eu uso contorno escuro, então a lata eu já preparei, peguei um papel cartão e fiquei fazendo alguns testes de traço antes de contornar o personagem. O processo aqui é o que a gente já falou em aula, tá, pessoal? Lata de spray próximo da superfície, e é muito interessante você contornar de uma ponta a outra, evitar não parar no meio do processo, porque senão fica um traço bem serrilhado. Mas isso vai variar do estilo de trabalho que você está fazendo, tá? No meu caso, eu gosto de usar o traço não muito exato para que ele fique mais rabiscado, mas em um dado momento, em um primeiro momento, eu preciso que esse traço ele saia exato para depois eu fazendo esses sketches, né? Esse sketch que eu falo é esse rabiscadinho nas bordas do desenho, ou até mesmo do próprio desenho, para dar aquela sensação de esboçado, né? Isso é uma característica do meu trabalho, mas tem artista que faz o trabalho de contorno assim exato, bem retinho, as linhas bem definidas, né? Isso vai muito de artista para artista. Então esse processo é um pouco mais complicado. No estilo de contorno que eu faço, eu já vou contornando e vou aplicando algumas regiões de sombra com o contorno em preto, o que torna um pouco mais assim perigoso, porque se eu escurecer demais com preto eu acabo borrando mais o desenho não sobressai. Então tem uma chance de erro muito grande. Se você for tentar fazer o mesmo, é bacana, mas fica bem esperto, porque senão você acaba escurecendo algumas regiões do desenho. Então vou contornando ali com muito cuidado, tô com o desenho em mão porque eu vou seguindo o traço, né? E observem que na parte da face ali do personagem eu ainda deixei bem apagadinho a área cinza ali para saber onde que vai a boca do personagem, a marcação do nariz e dos olhos. Firmeza, galera? Então vou avançando aqui no personagem, sempre de uma ponta a outra. Alguns traços que estão na parte de fora do desenho, essa parte mais externa, eu acabo engrossando ainda mais, então eu vou mesclando entre um traço mais largo e um traço mais fino. A gente chama isso de outline, né? O traço de fora, mas novamente isso vai depender de artista para artista, né? Eu faço isso em alguns detalhes no desenho. Já vou definindo algumas regiões, aplicando a sombra, né? Engrossando o traço e também fazendo a marcação mais em evidência no personagem, tá vendo? Em alguns detalhes eu vou riscando ainda mais. Esse processo do contorno final é um processo bem delicado, que requer um pouco de atenção, porque senão você acaba errando e tem que praticamente apagar uma parte do desenho e fica difícil você acertar tudo. Na sequência ainda vou voltar com branco, um tom de pele, vou recortar algum traço, alguma região que ficou escura, que não ficou legal. E nesse projeto, essa parte gráfica que eu fiz no fundo de azul,
Eu ainda faço essas linhas com branco, mesclando com o próprio fundo da parede, ali também na parte do terno, na parte de baixo, eu faço 2 risquinhos ali em branco também, para mesclar, né, entre o desenho e a parede, um entrando sobre o outro. E aí por fim eu vou acertando com branco também, colocando alguns brilhos e com muito cuidado, porque o branco também acaba sendo um tom forte ali sobre o preto, então... se você apertar muito, o que vai acontecer? Vem mais sombra de branco, aí fica um pouco estranho, então com muito cuidado. Aí tá vendo que eu estou utilizando o papel cartão para acertar algumas regiões ali do trabalho, eu uso muito isso. E é assim que vai ficar o resultado aí. O mesmo vale se você estiver fazendo uma letra, o mesmo vale se você estiver fazendo um estilo de personagem diferente. A intenção aqui é mostrar essa etapa, né? Do esboço, do preenchimento com cor, dos efeitos e do contorno final, tá galera? E trazendo também o exemplo assim de uma pintura feita não na rua, e sim dentro de um escritório. Então aí são as possibilidades que a gente também tem no grafite. Certinho, galera? É isso aí, então espero que ajude vocês, galera. Não esquece de dar uma força aí, deixa um like, deixa um comentário. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, falou, é nóis e tchau!